Bom dia, bem-vindos a mais um Momento com a Palavra. Hoje vamos continuar a falar dos falsos mestres. Já começámos no início da semana, então este é o quarto dia consecutivo que falamos neles, porque Pedro continua a falar neles, ok? E é um assunto bastante premente, é um assunto bastante importante de se falar, não podemos evitá-lo, não podemos contorná-lo, na verdade até deveríamos falar mais vezes deles, ok? Dos nossos púlpitos, no nosso ensino, devíamos falar mais dos falsos mestres, porque essa é uma tónica constante que nós encontramos no Novo Testamento, tanto na boca de Jesus, como nos restantes das cartas. É um assunto que aparece sempre e que nós devemos constantemente também falar e perceber como é que eles se manifestam nos nossos dias, que não é diferente da forma como eles se manifestam no Novo Testamento, ok? Eles têm características semelhantes, eles têm formas de agir semelhantes e aquilo que eles produzem, as consequências de haver uma permissividade relativamente aos falsos mestres, continuam a ser as mesmas. Ok? Continuam a ser as mesmas. É super destrutivo, altamente prejudicial para a vida saudável da Igreja. A presença de falsos mestres. Ok? Então vamos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, e hoje vamos encerrar o capítulo 2, vamos fazer do 17 até ao 22. E diz assim: esses tais são fontes sem água. Está a falar dos falsos mestres. Névoas levadas pelo vento, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Primeiro, eles são comparados aqui a fontes sem água. Okay? E aqui nós estamos a ver principalmente, ontem vimos mais sobre o caráter deles, hoje vamos ver sobre, novamente, já tínhamos visto um pouco antes, agora vamos ver outra vez, sobre a sua forma de atuação. Okay? São fontes sem água, ou seja, nós temos sede, queremos ir a uma fonte, não encontramos água, não satisfazemos a nossa sede. Então, eles, por meio do seu ensino, por meio da sua vida, por meio da sua influência, são pessoas que prometem, mas não têm nada para dar. Prometem dar, prometem satisfazer, prometem trazer um senso de satisfação para as necessidades reais da vida da pessoa com Deus, da sua vida cristã, e não acrescentam nada. São pessoas que muito podem falar, como já vamos ver mais à frente, mas não acrescentam nada. Não saciam a sede, ok? A pessoa tem sede de Deus, a pessoa tem sede de crescimento, a pessoa tem sede de conhecimento, a pessoa tem sede de intimidade com Deus, a pessoa tem sede de crescer na sua forma de lidar com a vida à sua volta, segundo uma cosmovisão cristã, e nada disso é preenchido. Okay? Nada disso é satisfeito. Então são promessas que não satisfazem. E não quer dizer que eles não façam, não quer dizer que eles não ensinem. Eles ensinam, mas aquilo que eles ensinam não enche as nossas medidas. Não preenche a nossa alma. Não traz a presença de Deus. Não traz o conforto do Espírito. Não edifica. A seguir, são névoas levadas pela tempestade. Ou seja, a névoa ela é levada de um lado para o outro pelos ventos. Eles são instáveis. Eles são instáveis no seu ensino. Hoje ensinam uma coisa, amanhã ensinam outra. Mais uma vez, não há consistência. Hoje, a grande novidade é esta. Amanhã é aquela. Hoje é prosperidade. Amanhã é as pregações motivacionais sem fundamento bíblico nenhum. Okay? Então, o coaching. Há instabilidade no ensino deles. Okay? Não conseguimos ver uma continuidade. Deixam-se levar por novidades. Hoje a nossa igreja vai ser aquilo, amanhã a nossa igreja vai ser aquilo outro. Okay? Não quer dizer que no ensino de quem ensina a verdade não haja crescimento e não haja mudanças, okay? Porque é normal haver certas mudanças, mas pode-se ver uma linha, okay? Pode-se ver uma linha condutora naquilo que é a revelação da Bíblia. Okay? Agora, nestas pessoas aqui existe instabilidade. Em quem ensina a verdade existem correções, existem melhorias, existe crescimento. É normal ver crescimento em quem prega a verdade. E agora, para estes aqui, mais uma vez, aparece aqui uma consequência para eles, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Okay? A condenação eterna é para eles. Okay? Os falsos mestres serão alvo de condenação eterna. 18. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo,
enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de facto estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Duas coisas aqui. Eles falam palavras sem conteúdo. Para já, falam de forma jactanciosa, ou seja, falam de forma arrogante. Falam-se como proprietários da verdade, como aqueles que são e que vivem, que acontecem e que são a chave para a vida dos outros. Ok? Sem demonstração de humildade nenhuma. E falam, mas aquilo que falam é vazio. Ok? Palavras sem conteúdo. Mais uma vez, aqui podemos ligar à primeira característica que nós falámos. Não trazem acréscimo. Não é aquilo que as pessoas precisam. Não traz vida onde há morte. Não traz sentido onde há ausência dele. Não traz senso de vida, propósito de vida onde ela não existe. Não traz esperança onde há desesperança. Okay? Não. São palavras sem conteúdo. Que prometem muita coisa. Cá está. Outra característica. Enganam com desejos libertinos. Prometem a liberdade. Ou seja, enganam aqueles que estavam a chegar ao conhecimento da verdade. Enganam-os com promessas de facilidade, com atalhos, com coisas que não correspondem em nada, à verdade. E então essas pessoas que começaram a abrir os olhos são pessoas mais facilmente enganadas. Pessoas que começaram a chegar ao conhecimento da verdade são pessoas mais facilmente enganadas. Porquê? Porque elas não querem mais aquilo que tinham antes e elas estão dispostas a terem algo novo. Só que em vez de lhes ser apresentado o Evangelho puro, a sã doutrina transmitida ao longo das gerações pelo remanescente fiel na história da Igreja, em vez de lhes ser apresentado aquilo que de facto produz vida, é-lhes apresentado uma coisa totalmente diferente. E eles estão dispostos a aceitar porque eles querem abandonar onde viviam antes. Então, é-lhes apresentado uma vida cristã, ou uma suposta vida cristã de atalhos, que vai ao encontro daquele impulso religioso que as pessoas têm e que acham que estão a exercê-lo para chegar a Deus. Ou acham que estão no caminho certo para chegar a Deus. Que impulso religioso é esse? Do desempenho, das boas obras. Okay? Eu vou conseguir ter o favor de Deus se eu fizer isto. Okay? Se eu tiver fé, então eu vou ter estas consequências. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter saúde, eu vou ter prosperidade. Se eu escrever a minha história, a minha vida vai melhorar, eu vou ter o favor de Deus. Okay? Então é apresentado às pessoas caminhos fáceis, atalhos fáceis para a glória, para o suposto favor de Deus, para uma vida supostamente cristã, sem passar pela via do arrependimento, sem passar pela via da total entrega e rendição a Deus. Okay? Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado às contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. E aqui nós temos a descrição que tanto pode ser dos falsos mestres como das pessoas que os ouvem. Estas pessoas que começam a ter o conhecimento, e aqui diz de terem que escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e se deixam enredar de novo. São vencidos. Okay? Então, é-lhes apresentado Jesus, mas não lhes é dada a base sólida para conhecerem o verdadeiro Jesus, em tudo aquilo que Ele é, em tudo o que implica seguir Jesus, ou seja, o Evangelho. E eles começam então a ser enganados, como eu disse agora, e voltam novamente para o estado em que estavam antes, ou pior. Okay? A sua natureza não muda. Eles podem mudar certos hábitos durante um período de tempo. Podem mudar o seu linguajar. Okay? E se repararem, certamente já conheceram pessoas assim, que mudaram o seu linguajar, começam a ter um linguajar religioso, começam a usar de evangeliquez, mudam a sua ética, mudam os seus comportamentos, abandonam coisas moralmente erradas, adotam comportamentos melhores,
mas a sua natureza não muda. E a prova disso é que quando virem a lama, como porcas, lá voltarão. Como cães voltarão a comer, voltarão ao seu vómito. O cão volta ao seu próprio vómito e a porca lavada volta a rolar na lama. Ou seja, aquilo que eles são de facto, por não terem nascido de novo, vai vir ao de cima. Okay? Tanto os falsos mestres, por isso é que nós vemos, às vezes, muitos anos depois, pessoas que aparentemente estavam a ensinar, aparentemente estavam na frente e depois têm uma grande queda e não voltam. E o seu estado, a sua vida, é muito pior do que aquilo que eles eram até antes quase de se converter. Muito pior. Uma vida de imoralidade, uma vida de negação da vida cristã. Okay? Coisa que antes de se converterem não negavam com a mesma veemência, porque agora, na cabeça deles, eles experimentaram, mas não experimentaram de facto a verdadeira vida cristã, experimentaram uma pseudo-vida cristã, uma contrafação, ok? E, por causa disso, não querem mais saber, nem querem ouvir falar. Então o seu estado é pior do que o anterior. Isto tanto para os falsos mestres, quanto para as pessoas que os ouviram. Então esses movimentos que tantas vezes agregam tantas pessoas, é natural e é isso que nós vemos uma grande rotatividade. Podem ter muita gente, porque lá está, é apresentado aquilo que as pessoas querem ouvir, vai ao encontro dos seus ímpetos de viverem uma liberdade, de quererem fazer aquilo que sempre querem fazer, ok? E é muito normal e é-lhes prometido muita coisa que vai ao encontro dos seus desejos, ok? E é muito normal então nós vermos este grande movimento de entrada e saída de pessoas. Porquê? Porque não há uma verdadeira regeneração. Porque aquilo que promove a perseverança é uma vida regenerada. Okay? Uma vida regenerada onde se ganha uma nova perspectiva das coisas, onde se tem o próprio Deus connosco a nos ajudar e que nos sustenta no caminho, em que a transformação ela é de dentro para fora, não é só exterior, em que depois nos cansamos porque percebemos que não conseguimos. Okay? E é isso que acontece. Muitos desses que já tiveram contacto com uma igreja, ou com uma pseudo-igreja destas, acabam por sair e nunca mais querem saber. Então estas pessoas fazem um desserviço para o Evangelho. Fazem um desserviço para a igreja. Como já dissemos, não sei se foi no primeiro dia ou no segundo. Okay? Eles trazem vergonha para o caminho, para o Evangelho. Por isso, nós temos que denunciá-los. E nós temos também que vigiar se há pessoas à nossa volta que têm dado a ser enredadas por falsos mestres. Okay? Porque a consequência depois será muito pior para a pessoa. Nós temos que ter compaixão dessas pessoas. Temos que ter compaixão delas. E dos falsos mestres nós temos que denunciá-los. Temos que afirmar quem eles são. Eles podem ter uma postura envernizada de religiosidade, mas só enganam quem não conhece a verdade. Quem não conhece a verdade é quem eles enganam. Agora, quem conhece a verdade, topa-os logo à distância. Topa-se logo. Okay? Topa-se logo. Okay? Por isso, vamos ter muito cuidado com essas pessoas que se aproximam, que vão procurar enganar aqueles que estão à procura e que depois, se repararem, muitas vezes quando os falsos mestres saem de uma igreja saudável que percebeu quem eles eram, muitas vezes quando eles saem, eles levam exatamente essas pessoas que ainda não tinham um compromisso sério com a igreja, que ainda não tinham compreendido as verdades, e essas pessoas vão atrás. E os falsos mestres sempre causam esse tipo de rachas nas igrejas. Nas plantações é uma realidade que também acontece, ainda mais evidente, ainda mais perigoso, porque é uma igreja nascente. Qualquer racha sente-se muito mais. Okay? Um falso mestre que aí surge produz muito mais estrago. Okay? Então, para quem trabalha com plantação de igreja, muito cuidado para quem surge e que está ávido por querer ensinar. Okay? E nas igrejas com mais idade, mais antigas, também muito cuidado. Porque a tendência é entrar numa estagnação, ok? E aparece alguém com novidade e há sempre sede, pelo mundo em que nós vivemos, pelo contexto cultural em que nós vivemos, há uma sede da novidade. Então, numa igreja com vários anos, com muitos anos, se aparece uma pessoa com novidades, é facilmente possível existir a possibilidade de pessoas que querem ouvir essas novidades e que podem ser enredadas.
Então vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado. Vamos orar pelo bem-estar, pela saúde das nossas igrejas, das nossas missões e implantações. Okay? Vamos orar por aqueles que chegam novos e vamos logo acompanhá-los. Okay? Vamos ensiná-los a verdade. E aqui não vamos esperar pelo pastor, porque o pastor não consegue dar a resposta a todas as demandas. Portanto, irmãos maduros, vamos discipular os outros. Okay? Vamos nos discipular mutuamente, vamos convidar para casa, vamos abrir a Bíblia, vamos ensinar a Bíblia, vamos ensinar a amar a Deus, a amar o próximo, vamos ensinar a verdade, para que esses mesmos possam crescer em maturidade quando surgirem falsos mestres, as sirenes comecem a tocar. Okay? Então, vamos fazer isto para manter as nossas igrejas saudáveis. Deus te abençoe e até amanhã.